Vivemos num mundo conturbado, habitado por 7 bilhões de seres humanos. Dessa imensa massa humana, a grande maioria vive de forma conflitosa, insatisfeita, cheia de ódio, sentimentos, frustrações, medos, angústias, solidões e vazios. Seres humanos sem paz. Todos esses sentimentos e modos de ser são geradores de conflitos, revoltas, guerras, sofrimentos e injustiças. De muitas formas, o homem tem buscado a paz, mas poucos a encontraram de fato. Muitos pensam na paz como sendo apenas mais um sentimento entre outros tantos que temos. Outros já não acreditam mais na paz, acham que ela nunca será possível. E há quem diga até que ela nem existe. Mas afinal de contas, o que é a paz? Uma utopia? Algo a ser conquistado? Um sentimento? Ou seria um estado de ser? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. Como entendermos a paz? A grande maioria das pessoas imagina a paz como apenas um sentimento a mais entre tantos outros que já temos. É comum ouvirmos essas expressões. Agora estou sentindo uma paz enorme. Eu só queria um pouquinho de paz. Fulano tirou a minha paz. Gente, vamos viver em paz. Eu não consigo ter paz na minha vida. Essas e outras tantas falas nos mostram que a maioria das pessoas imaginam a paz como algo que pode ser possuído, que se adquire afastando certas pessoas desagradáveis do nosso convívio, evitando lugares que nos perturbam, deixando de fazer outras tantas coisas que possam nos afligir ou estressar. Para a maioria de nós, a paz é apenas ausência de barulho, tumulto, confusões, etc. Mas vivenciar momentos de calmaria, tranquilidade, nem sempre significa estar em paz. Muita gente, nesse exato momento, pode estar vivendo num ambiente extremamente calmo, silencioso, tranquilo, mas dentro delas pode estar acontecendo uma tempestade barulhenta, horrenda, onde tudo esteja agitado e conflituoso. Aquela pessoa está quieta, silenciosa, mas dentro dela há milhares de vozes, todas falando ao mesmo tempo. Sentimentos conflituosos se chocando o tempo todo. A essa altura, já podemos perceber que a paz não depende da quietude exterior, do silêncio em volta de nós, para que ela se estabeleça e aconteça de fato. Também já podemos dizer que estar em paz não significa apenas aquietar o corpo, pôr-se numa posição confortável, ouvir uma música suave, fazer uma oração. Muitas pessoas fazem isso e conseguem obter tranquilidade, serenidade. Mas estar tranquilo não significa necessariamente estar em paz. A paz é muito mais do que tudo isso. Então, vamos compreender?
as dependências da paz. A maioria das pessoas, para sentirem o que chamam de paz, colocam-se na dependência dos outros, de situações ou de condições externas. Vamos explicar isso de forma mais clara com um exemplo. Existem pessoas apaixonadas que, longe do amado, sentem-se inquietas, infelizes, angustiadas e precisam desesperadamente ter o ser amado por perto para que se sintam tranquilas, alegres, felizes, em paz. Poderíamos dizer que tais pessoas vivem em estado de paz? Não, porque essas pessoas são dependentes, dependem exclusivamente de outras para se sentirem felizes, tranquilas, em paz. Esse é apenas um entre milhares de exemplos que poderíamos citar. A estas pessoas chamo de as dependentes da paz externa e alheia. Para estarem tranquilas, em paz, precisam da palavra do outro, da oração do outro, da presença do outro, da motivação de outro. Precisam de um lugar especial, um templo, um recanto, uma música, um aroma. Precisam o tempo todo de um estimulante externo para se sentirem em paz. Mas digo, esse sentimento que depende de estimulação externa, de provocação externa, para que se manifeste no indivíduo, não é a verdadeira paz. Se para sentir-se em paz, você precisa da ação alheia, se precisa ser estimulado por coisas externas, você será uma pessoa vivenciando a tranquilidade, mas ainda estará longe de vivenciar o estado de paz. A paz não vem de fora. A paz não depende de situações e circunstâncias externas. Mas, se nenhuma dessas coisas ainda é a paz, o que seria a paz, então? O que é a paz? A paz é um estado de ser. Simplificando, isso significa que a paz transformou-se num sujeito. Essa pessoa passa a ser a própria paz. Ela não depende de nenhuma situação externa para que esteja em paz. Se estiver sozinha, se estiver no meio de muito barulho, se estiver no meio de uma guerra, ela estará em paz sempre, permanentemente. Porque sua paz não é provinda de nenhuma situação, pessoa ou condição externa. A paz nasceu de dentro dela, expandiu-se nela, tornou-se ela. Para que você possa entender melhor o que estou dizendo, vou tomar como exemplo a pessoa de Jesus. Jesus era um pacifista que em diversos momentos atuou para estabelecer a paz, harmonizar as relações entre as pessoas. Então, Jesus atuava para estabelecer convivências pacíficas e tranquilas no mundo externo em volta dele. Mas seu espírito pacificador ia muito além dos conflitos sociais dos homens. Jesus atuava com muito mais profundidade no espírito das pessoas com quem se encontrava. Jesus não dependia das circunstâncias externas nem das pessoas para estar em paz. Jesus vivia
em estado de paz. Jesus não apenas estava em paz, vivia em paz. Ele era a própria paz presente no meio das pessoas. A paz de Jesus era um estado de ser, era Ele próprio, de forma que era impossível estar com Ele sem ser contagiado pela sua doce e transformadora atmosfera de paz. Numa das suas diversas citações bíblicas, Jesus diz assim para os seus discípulos: deixo a paz para vocês. Dou a vocês a minha paz. Não dou a minha paz como o mundo a dá. Não permitam que seus corações sejam preocupados, nem se deixem derrotar pelos medos. Vamos juntos compreender a profundidade que essas palavras de Jesus nos revelam. Deixo a paz para vocês. Jesus é um homem em estado de paz. Mesmo diante dos conflitos e sofrimentos humanos, compadecendo-se, solidarizando-se, ajudando as pessoas, dentro dele a paz era um estado permanente de ser. Muito mais do que um pacificador ou de alguém que trouxesse a paz, Jesus era a própria paz habitando entre os homens. Nos momentos mais desafiadores de perseguições, humilhações, sofrimentos físico e sentimental, a paz estabelecida e enraizada em Jesus não se desfazia, não se anulava. Podia ser rapidamente perturbada, mas logo, imediatamente, recuperava o seu brilho, a sua intensidade, a sua harmonia, a sua serenidade. Com esse estado de ser de Jesus, aprendemos uma lição importante. Somente quem vive em estado de paz pode verdadeiramente distribuí-la, aromatizar, transformar a vida do outro. Dou a vocês a minha paz. Jesus ofereceu sua paz em diversos momentos. E aqui algo pode nos intrigar. Então, paz é algo que pode ser dado, que pode ser deixado com alguém? Sim, a paz é contagiosa. Alguém em estado de paz emana energia tão benéfica e transformadora que pode sim direcioná-la para os outros. Se torna uma presença que influi, muda a atmosfera interior, transforma de dentro para fora, enraiza-se para estabelecer um novo estado de ser em outra pessoa. Jesus podia dar sua paz, porque Ele próprio era a paz perfeita, que se derramava para dentro dos espíritos daqueles que o acolhiam. Um bálsamo que aliviava as insuportáveis cargas dos sofrimentos humanos. Mas não dou a minha paz como o mundo a dá. A paz do mundo é inconsistente, incompleta, perecível. Depende sempre de pessoas, situações ou causas externas. Se está presente agora, diante do mais simples desafio, se desenraiza e vai embora. Porque essa paz não é estado de ser, é apenas um sentimento, uma emoção
cultivados. No intricado mundo humano, sempre precisaremos da guerra para estabelecermos a paz. As pessoas precisam brigar, se ofender, destruir para estarem novamente em paz. E quando conseguem a paz, não conseguem mantê-la. Quando se aborrecem ou discutem, imediatamente a tranquilidade que aparentava ser paz desaparece. Então, a paz do mundo é apenas um sentimento a mais pelo qual lutamos, oramos, suplicamos todos os dias para tê-la conosco, em volta de nós. Está aqui, agora, e daí a pouco já desapareceu. Então, caminhamos todos os dias famintos de paz, desesperados por paz. Mas a paz não pode se estabelecer permanentemente conosco e em torno de nós simplesmente porque ela depende de circunstâncias exteriores, porque sempre vem de fora, é transitória. Não permitam que seus corações sejam preocupados, nem se deixem derrotar pelos medos. Os nossos conflitos pessoais, nossos medos, angústias, tristezas, ódios, rancores, tudo isso são sentimentos que destroem terrivelmente a nossa tão frágil e inconsistente paz. Nosso interior está sufocado, apinhado de sentimentos desarmônicos, um terreno onde a verdadeira paz não consegue nascer, enraizar-se e transformar-se em estado de ser em nós. Corações aflitos, preocupados, mente possuída pelos diversos medos existenciais, não são lugares propícios para que a paz possa nascer. Uma transformação de dentro para fora se faz necessária. É preciso que você liberte-se das dependências externas que lhe fazem sentir-se bem, pensando estar em paz. Pessoas, lugares, situações, crenças, etc. É preciso aprender a deixar de turvar a mente com pensamentos de preocupações, derrotas, negativismo, medos, etc. É preciso vencer os medos que lhe acondicionam, lhe colocam nas dependências externas, lhe enfraquecem e lhe perturbam terrivelmente. E aqui volto a um ponto citado anteriormente, embora possa parecer contraditório, mas não é. Certos meios externos, pessoas, coisas, situações, podem lhe ajudar nesse trabalho de higienização interior, limpeza interior. Por exemplo, a oração, a meditação, a natureza, uma música suave, etc. Desde que você não se coloque numa situação de dependência deles, ao ponto de acreditar que somente por seus intermédios é que poderá encontrar a paz. Mas compreenda que eles são apenas meios de higienização interior. Ou seja, você pode usá-los para proceder limpeza da sua mente, dos seus sentimentos, das suas relações e da sua consciência. E tudo isso são apenas acessórios para ajudar a preparar o terreno interior de onde começará a brotar
a verdadeira paz que se transformará em estado de ser, até que você próprio, assim como Jesus, seja a paz no meio das pessoas. Comece por abrir os olhos interiores. Vou lhe contar uma história. Um homem muito importante resolveu fazer uma experiência. Queria mostrar que as pessoas estão tão aprisionadas às suas dores e misérias que não conseguem enxergar aquilo que de valioso habita nelas ou em volta delas. Então aquele homem pegou um saco de ouro, colocou no meio de uma ponte e mandou que os seus empregados trouxessem um homem, algum infeliz, pobre e endividado, e o colocasse numa das extremidades da ponte. Assim fizeram. Trouxeram o homem, colocaram numa extremidade da ponte e mandaram que ele, ao ouvir o sinal, atravessasse a ponte, da forma que quisesse. O homem rico e suas testemunhas ficaram do outro lado da ponte, aguardando o resultado. Deram o sinal e o homem começou a travessia. Quando o homem atravessou a ponte e chegou à outra extremidade, o homem rico lhe perguntou: "O que você viu no meio da ponte?" E o homem pobre respondeu: "Nada." "Como assim? Explique-se", disse o homem rico. O homem pobre então explicou: "Bom, logo que eu comecei a cruzar a ponte, ocorreu-me a ideia de que poderia ser divertido fazer a travessia de olhos fechados. E assim fiz. Fechei os olhos e atravessei." O homem pobre havia passado pelo saco de ouro que poderia tirá-lo da situação de miséria e endividamento, mas preferiu fazer a travessia de olhos fechados. Assim também, muitas pessoas estão por demais focadas nos seus problemas e misérias humanas. Caminham pela vida como se estivessem de olhos fechados. Não conseguem enxergar a graça, o bem, a paz. Estão sempre esperando que alguém ou algo externo lhe traga a paz de que ele tanto necessita. Não conseguem enxergar que o surgimento da paz depende apenas de que elas comecem um processo purificador, transformador e consciente de dentro para fora. E esse processo começa por abrir os olhos. A travessia da nossa vida terrena exige que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, consciência para compreender. E esse é um processo que está além dos nossos sentidos físicos. Para compreender nossas dependências afetivas, emotivas, existenciais e dela nos libertarmos, será preciso enxergar com os olhos da alma as riquezas com as quais nos deparamos no nosso caminho. É preciso tirar lições proveitosas. Elas são o adubo precioso para que a verdadeira paz comece a nascer em nosso interior. Mas como começar a estabelecer um estado de paz? Primeiro, abrindo os olhos interiores para enxergarmos os lixos e os ouros que possuímos. Saber que somos espíritos únicos, mas portadores de sentimentos duais
e que será preciso decidir, escolhermos quais sentimentos predominarão em nós. Não esqueça de quem verdadeiramente você é. O filme Rei Leão 2 nos conta uma história interessante. Um jovem leãozinho chamado Simba, futuro herdeiro do trono real no reino animal, é vítima de uma perversa emboscada arquitetada pelo seu ambicioso tio, que culmina com a morte do seu pai, o leão-rei, e a fuga desesperada do jovem leãozinho que acredita ser o culpado pela morte do seu pai. Simba foge para fugir da condenação e para punir-se pelo crime que acreditava ter cometido. Em terras longínquas, Simba, cansado, faminto e fraco, cai desfalecido. E é encontrado por dois animais que logo percebem que seria muito útil ter um leão como amigo para protegê-los dos perigos e defendê-los sempre que fosse preciso. Mas uma coisa tinha que ser feita: aquele leão precisava esquecer que era um leão. E assim, Simba passou a viver e comportar-se como um animal diferente, inofensivo, como eram seus amigos e amigo dos seus amigos. Havia esquecido completamente de quem ele era. Num certo momento, Raqif, um macaco guru, encontra Simba e o provoca para que ele lembre de quem ele é. Assim como o jovem leão Simba, você também precisa lembrar quem você é. Todos nós estamos por demais esquecidos de quem somos verdadeiramente. Estamos tão identificados com o nosso corpo físico e com a vida terrena que acreditamos fielmente que essa é a nossa verdadeira forma e a nossa vida definitiva. Estamos todos enganados. É hora de começar a lembrar quem você é. E como eu gosto de dizer isso, de repetir isso. Você é espírito provindo de Deus. Você tem origem espiritual. É espírito, é eterno. Você é espírito usando um corpo físico como acessório para habitar esta terra. Você não faz parte deste mundo físico. A sua casa é a casa do divino. Você está perdido no esquecimento. Você esqueceu-se de que dentro de si habita Deus. Você nunca olha para dentro, como a maioria das pessoas está olhando apenas para o exterior, para o que os seus olhos carnais veem. Comece a olhar para dentro. Veja de perto as guerras e as batalhas às quais você tem se dedicado, tem se desgastado, se consumido. Veja o turbilhão de sentimentos desordenados e negativos aos quais você tem se dedicado. Certamente que, se olhar agora, poderá enxergar o imenso campo de guerra no seu interior. Mas será que pode agora mesmo enxergar a sua paz? Ela existe realmente? Ela é permanente em você ou é esporádica? Vai embora diante do menor desagrado?
Mensagem final. Hora de estar sozinho, de caminhar para dentro de si, de buscar enxergar-se, ver-se, reconhecer-se. Estar só é uma grande oportunidade, uma bênção, porque na sua solidão você está destinado a tropeçar em si mesmo e a lembrar-se pela primeira vez quem você é. Será preciso deparar-se com você, tal como aquele leão Simba diante da água do lago precisou deparar-se com ele próprio. Saber que você é uma parte da existência divina é estar livre da morte, livre da tristeza, livre da ansiedade, livre de tudo aquilo que foi um pesadelo para você por muitas e muitas vidas. Livrando-se de tudo isso, haverá espaço dentro de você para a expansão da consciência, para iniciar o verdadeiro conhecimento de si próprio. E o conhecimento não é algo que vem do exterior, é algo que nasce de dentro de ti. Chega de esquecer-se de quem você é. Esquecer-se de si próprio é o único pecado. E lembrar-se de si é a suprema beleza, a única virtude, a sua única religião. Você não precisará de ser um hindu, não precisará de ser um islâmico, não precisará de ser um cristão para compreender o que estou dizendo. Precisará apenas ser religioso, precisará apenas ser você mesmo. De fato, nós não estamos separados agora. De fato, nós não estamos separados. Mesmo agora, ninguém está separado. Toda a existência é uma unidade orgânica. A ideia de separação é devida ao nosso esquecimento. É como se cada folha da árvore começasse a pensar por si, separada das outras folhas. Mas bem no fundo, elas são alimentadas pelas mesmas raízes, pelo mesmo caule. É uma só árvore, uma única árvore. As folhas podem ser muitas, mas é uma única árvore. Assim também a existência. As manifestações podem ser muitas. Ao conhecer-se a si mesmo, uma coisa fica imediatamente clara: nenhum homem é uma ilha. Nós somos um continente, um vasto continente, uma existência infinita sem quaisquer prisões. A mesma vida corre em todos, o mesmo amor enche cada coração, a mesma alegria dança em cada ser. A ideia de unicidade será a nossa experiência última de verdade. Só é necessário um pouco mais de inteligência e você liberta-se do pessimismo, da tristeza, do inferno interior em que toda a humanidade vive. O segredo de sair desse inferno é lembrar-se de si mesmo, do que você é na sua origem, criação de Deus, parte de Deus. E esta memória será possível se você entender a ideia de que está só, de que não é dependente de pessoas, coisas ou situações externas para estar em paz, para estar bem, para estar sintonizado com Deus. Você é a inteligência
inteligência da existência. Você é a consciência da existência. Você é a alma da existência. Você é uma parte dessa imensa divinização que se manifesta em centenas de aspectos, nas árvores, nas aves, nos animais, nos seres humanos, nos mais diferentes estádios de evolução da mesma consciência. E o homem que se reconhece a si mesmo e sente que o Deus que ele buscava e procurava por todo o mundo habita no seu próprio coração, chega ao ponto mais elevado da evolução. Não existe nada mais elevado do que isto. Este homem começa a estabelecer dentro de si o estado de paz. A paz de Jesus, a paz dos homens iluminados que esta terra conheceu. Faça a sua vida ter sentido pela primeira vez, tornando-a significativamente religiosa. Para alcançar isso, não precisa ser hindu, não precisa ser cristão, não precisa ser judeu. Seja apenas religioso. Aquele que compreende sua origem espiritual e decide manter-se conectado a ela. Deus é a sua realidade nua, sem decorações, sem quaisquer adjetivos. Não está limitada pelo seu corpo, não está limitada pelo seu nascimento, não está limitada pela sua cor, não está limitada pelo seu sexo, não está limitada pelo seu país, não está limitada por nada. Está disponível e tão próxima. Só precisa de dar um passo para dentro e você chegou ao seu destino. Durante centenas de anos, pode ter sido dito para você que o caminho até Deus é muito longo. O caminho para Deus não é longo. Deus não está longe. Deus está na sua respiração, no bater do seu coração. Deus está no seu sangue, nos seus ossos, no seu tutano. Então, olhe para dentro de si e comece a desfazer, eliminar todos os sentimentos negativos, conflitosos, cheios de ódio e amarguras. Comece uma limpeza, um processo de limpeza interior. E essa limpeza consiste em não mais alimentar nada que não possa ser utilizado no seu trabalho de estabelecer seu estado de paz. Na sua origem e na sua essência, você é perfeito. Para chegar aqui, você evoluiu, mas não perdeu sua essência perfeita. Para ascender rumo à sua origem, a sua parte mais elevada é a bússola que te impulsionará a ir e a chegar ao seu destino, à sua origem, que é Deus. Mas, enquanto habitar aqui, tenha como referência de conduta e base para agir e viver a sua parte mais elevada, seu espírito. Ou melhor, você, espírito. Então, momentos de meditação e reflexão sobre quem você é, dizendo-se desde já não ser um corpo, são essenciais para se reconhecer, se inspirar para as melhores ações
e desenvolver uma vida mais prazerosa, feliz. Essa descoberta maravilhosa, esse modo de viver e compreender, é que farão a paz expandir-se dentro de você, expandir-se em você, e de forma tal que chegará um momento em que você não será mais apenas uma pessoa vivendo em paz, será a própria paz habitando entre os homens, irradiando-se para todos os seres, transformando a vida das pessoas, cumprindo seu papel na existência. Chegamos ao final do nosso encontro. E repito incansavelmente, repetirei, é uma bênção, é uma alegria maravilhosa poder partilharmos desses momentos de crescimentos, de aprendizado, de ganho de consciência juntos. Espero que você tenha compreendido o que é a paz. Aqui foram apenas pontos de partida, mas comece a jornada a partir da compreensão desses pequenos pontos. Na próxima segunda-feira, nos encontraremos aqui novamente. Um abraço, paz e luz para você.